Olá pessoal, canal Matemática Já, professor Gilberto novamente falando com todos. Playlist de Física aplicada para o ensino médio. Nós estamos trabalhando com a ótica geométrica. Nós vamos entrar agora no assunto que é a lente esférica. Já vimos os espelhos esféricos, agora vamos falar de lente esférica. Pessoal, esse vídeo é para apresentar propriedades e reconhecer as lentes esféricas. Como nós queremos deixar um conteúdo bem completo, uma vez que estamos numa playlist de física para o ensino médio, nós temos que fazer esse tópico também. Nos próximos vídeos nós vamos fazer os exercícios relacionados à lente esférica. Vamos começar fazendo algumas definições. Eu coloquei aqui uma lente esférica. Quando nós falamos de um sistema, vamos ver a definição. É um dispositivo óptico composto de três meios homogêneos e transparentes. Dois meios são representados pelo ar e o outro meio é a própria lente, que deve ter pelo menos uma face esférica. Esse sisteminha é isso aqui, ó. Aqui está a lente, ar. Então temos três meios aqui. Essa lente deve ter pelo menos uma face esférica. Nesse exemplo aqui eu tenho uma lente plana côncava. Ela tem uma face plana e uma face côncava. Ela tem essa face esférica. Então fica representado o sistema. Onde nós vamos detectar o uso das lentes esféricas? Em óculos, microscópios, lunetas, binóculos, lupas, câmeras fotográficas, telescópios e etc. Quando eu quiser fazer a definição propriamente da lente esférica, eu posso apresentar isso aqui, ó. Uma lente esférica é um meio transparente que tem duas faces curvas, ou uma face curva e outra plana. Vamos agora identificar as lentes com base nas bordas. Nós temos lentes de bordas finas e lentes de bordas espessas. Bordas finas, aqui está, é quase insignificante a espessura. Então esse primeiro caso aqui nós vamos chamar de biconvexa. Isso é uma face e isso é outra face. Isso é convexo, isso é convexo. Então, biconvexa. Aqui uma face é plana e essa é convexa. Então, nós chamamos de plano convexa. Aqui eu tenho uma face que é chamada de côncavo e essa é convexa. Então, é côncavo convexa. Vamos reconhecer agora as lentes de bordas espessas. Então, eu tenho três casos aqui. Essa primeira, essa curva é chamada de côncava. Como eu tenho duas faces com o mesmo comportamento, bicôncava. Aqui eu já tenho plano côncavo, ok? E aqui eu tenho convexo e côncavo. É esse modelo de lente. Agora, quando é que nós vamos classificar como uma lente convergente? Então, de um modo geral, fica essa definição: lentes convergentes. É quando um feixe de luz incide na lente de modo paralelo ao eixo principal e, após atravessar a lente, passa por um dos focos da lente. Eu falo por um dos focos da lente porque a lente tem duas faces. Então, esse raio luminoso pode incidir por uma ou por outra face. Para que a lente seja convergente, o centro da lente é mais espesso que as bordas. Quando nós falarmos de lentes convergentes, vai ficar essa representação aqui, ó. Você vê que tem essa setinha aqui, indicando que os raios convergem para esse ponto. Então, esse é o símbolo de uma lente convergente. Ok? Então, acontece o seguinte, conforme a definição. Aqui eu tenho o eixo principal. Então, tem esse raio incidente. Ele atinge a lente e olha o que acontece. Ele passa pelo foco. Então é isso que ele coloca. Após atravessar a lente, passa por um dos focos da lente. Pode ser nesse caso ou nesse aqui. Então necessariamente passa aqui. O outro raio incidente passa pelo foco. Então aqui é a refração. Incide e faz a refração passando pelo foco. E aqui é o centro. Então nesse caso temos um exemplo de uma lente convergente. Então, eu estou fazendo o raio incidir da esquerda para a direita. Mas eu posso fazer da direita para a esquerda. Então, vai acontecer o seguinte, ó. Novamente, eixo principal,
tem o raio incidente, toca na lente, acontece a refração, passa pelo foco. Raio incidente, tem a refração que passa pelo foco. Então nós temos aqui exemplo de lentes convergentes. Aqui foi colocado o seguinte: o centro da lente é mais espesso que as bordas. Nós sabemos que quando um raio incide um meio mais refringente, é o caso da lente ser mais espessa no centro. Ele é mais refringente. Então, o raio refratado tende, nesse caso, a se aproximar do eixo principal. Acontece a mesma coisa aqui. Como essa lente é mais espessa no centro, esse raio incidente vai fazer uma refração que tende a se aproximar do eixo principal. Então é por isso que chama-se de lente convergente. Então aqui eu tenho o C, é o centro da lente, e esse F aqui é chamado de foco. Então tem uma informação a respeito dele. F é o foco, é chamado de real, no caso das lentes convergentes é chamado de real, e é o ponto formado pela refração dos raios que incidiram paralelamente ao eixo principal. Se nós vimos anteriormente as lentes convergentes, agora vamos ver as lentes divergentes. Olha a definição. Isso acontece quando um feixe de luz incide paralelamente ao eixo principal de uma lente e são os prolongamentos dos raios refratados que passam pelo foco. Então, nesse caso, nós teremos lentes divergentes. Tem que acontecer o seguinte no caso das lentes divergentes: o centro da lente é menos espesso que as bordas. O centro da lente é menos espesso que as bordas. Então, eu vou fazer o comentário depois. Vamos agora ver a representação. Essa é a representação para lentes divergentes. Você vê aqui que os raios estão se separando, se afastando. Isso significa ou simboliza lentes divergentes. Então, você vê aqui, ó, nesse primeiro caso, o raio incidente, ele toca a superfície dessa lente e está dizendo aqui na definição que o centro da lente é menos espesso que a borda. Então, vai acontecer que o raio vai passar de um meio mais refringente para um menos refringente. Então a refração se afasta do eixo principal, vai se afastando do eixo principal. Então o prolongamento da refração é que vai passar pelo foco. Aqui, o prolongamento é esse pontilhado. Vai acontecer a mesma coisa aqui, ó, incide e aqui tem a refração. E o prolongamento da refração passa pelo foco. Então o ponto foco vai ser definido pelo prolongamento dos raios refratados. Acontece a mesma coisa aqui se eu fizer o raio incidir pelo lado direito dessa lente, olhando de frente para ela. Então, direito aqui, esquerdo aqui. Então, incide, refração, o prolongamento dos raios refratados define o foco. Incide, refração, prolongamento do raio refratado vai passando pelo foco e vai definindo o foco. Ok? Isso porque estamos falando de lentes divergentes. O centro da lente é menos espesso que as bordas. No caso da convergente é o contrário. O centro da lente é mais espesso. Novamente, centro e foco. Esse foco agora vai ser chamado de virtual. No caso anterior, quando falamos das lentes convergentes, o foco é real. Aqui é virtual, pois o ponto F é formado com o prolongamento dos raios refratados. Lá, o ponto F era formado pela própria refração, pelos raios refratados. Aqui, o foco é formado, é indicado, pelo prolongamento da refração. É diferente de refração para prolongamento da refração. Então, nesse caso, esse foco é classificado como virtual, aonde se usam as lentes divergentes. Faróis de carro, projetores, também na medicina, para corrigir miopia. Também se usa as lentes divergentes. Um esquema para lente convergente e lente divergente. Nos próximos vídeos nós vamos aprofundar mais. Observe aqui, ó, lente convergente. Você vê as setinhas nas extremidades. Aqui divergente, os raios se afastando. Então observe aqui, ó, eixo principal, não muda. Aqui eu tenho o centro,
aqui eu tenho foco e aqui eu tenho esse A. Esse A é chamado antiprincipal. Então o F é o foco. Então observe aqui, ó, de C a F, nós vamos colocar um F minúsculo para indicar a distância focal. Então observe aqui, ó, de C a F, ou seja, do centro ao foco, tem uma distância. E a distância é indicada pelo F minúsculo e chamada distância focal. O A, que é o antiprincipal, ele vai de C a A. Então é 2 vezes a distância focal. Se eu conheço a distância focal, eu consigo definir o antiprincipal, porque é dobrar essa distância. Essa distância focal, no caso da lente convergente, é um valor maior que 0, positivo. Ok? Lente divergente. Aqui está a representação da lente divergente. E você observa que eu tenho o eixo principal e eu estou dizendo que a distância focal, que é o F, é negativa, menor que 0. Nós vamos fazer comentários mais apropriados durante a resolução dos exercícios. Outra coisa que nós devemos conhecer é a chamada vergência. Olha a definição. Vergência é a capacidade que uma lente tem em desviar a trajetória da luz, fazendo esta convergir ou divergir. O resultado da vergência é obtido calculando o inverso da distância focal. Inverso da distância focal. É o F minúsculo, distância focal. A forma é essa. Esse V significa vergência. Então é 1 sobre F. Observação para a gente encerrar. Se um raio incide uma lente de centro C e se esta for delgada, ou seja, tem uma pequena espessura comparado com a curvatura, o raio vai atravessar praticamente sem sofrer desvio. Então tem que passar exatamente no centro. Então você vê que aqui tem o raio incidente e aqui tem o raio refratado. Praticamente não tem desvio. Incidente, refratado. Não aparece desvio, porque está passando perfeitamente no centro dessa lente. E ela deve ser de pequena espessura. Então, incide, refrata. Incide, refrata. Você vê que não há desvio. Ok, pessoal. Nos próximos vídeos nós vamos aprofundar e vamos falar da formação da imagem. Espero que você tenha gostado dessa apresentação. Veja em sequência toda a playlist para um bom entendimento. É importante conhecer e memorizar essas propriedades. Isso pode ser cobrado em provas, em concursos e em vestibulares. Até mais. Tchau!